Passamos agora para o nosso debate e eu chamo a palco a jornalista Susana Marvão. Ela é jornalista, colaboradora do Jornal de Negócios e é ela que vai moderar este debate. Obrigado, Susana. Muito bom dia, bem-vindos uma vez mais a este magnífico palco e esta magnífica paisagem, agora com um bocadinho mais de sol do que tínhamos de manhã. Para agilizarmos, eu ia já convidar os meus convidados para sentarem aqui ao meu lado. Começava por chamar, por favor, Teresa Silva e Sousa, diretora de Organização, Qualidade e Inovação do BPI. Convidava para sentar aqui ao meu lado, por favor. Bom dia. Ana Almeida Simões, diretora de Inovação do Grupo Brisa. Sérgio Silvestre, diretor-geral de Inovação da Claranet. Paulo Reis, diretor-geral de Portugal e diretor Hub Europa da FI Group. Rafael Alves Rocha, diretor-geral da CIP, da Confederação Empresarial de Portugal. E, por último, Ricardo Arroja, o presidente do AICEP, da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. Muito obrigada por terem vindo. E para sermos céleres na introdução do tema, o secretário de Estado da Economia, o João Rui Ferreira, falou muito que a inovação deve ser encarada, sobretudo, como um meio para contribuir para um Portugal mais competitivo. Mas depois, no fundo, como é que isto tudo se materializa? Como é que vamos deste conceito para a realidade? Eu, se calhar, convidava para começar esta ronda, gostava que todos respondessem. Se calhar, começava pelo Ricardo Arroja. De que forma, então, é que a inovação pode, efetivamente, ser um fator competitivo para o crescimento das empresas, sobretudo neste atual e controverso contexto económico? Bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Inovação, na forma de propriedade intelectual, é hoje em dia um ativo cada vez mais relevante das empresas. Está mais do que estudado, as empresas que investem em inovação, em propriedade intelectual, são as empresas que mais rapidamente conseguem internacionalizar, são mais rapidamente as empresas que conseguem captar interesse investidor de investidores particularmente exigentes e sofisticados. São também empresas que rapidamente se afirmam perante o mundo e, portanto, saem do ambiente de negócios meramente paroquial. De maneira que o mais importante, penso eu, é fomentar esse processo de descoberta de inovação. Há algumas iniciativas, desde logo em Portugal, de descoberta de inovação. Há programas que são desenvolvidos por agências públicas e também privadas, que têm como objetivo ir junto às empresas e precisamente identificar quais são as empresas que estão com processos de inovação ativos. Frequentemente as empresas têm processos de inovação que não reconhecem como inovadores e, portanto, por essa via há, desde logo, um potencial grande a desenvolver. E, a partir daí, trata-se também depois de tratar os ativos intangíveis, nomeadamente a propriedade intelectual, como de um verdadeiro ativo, porque é preciso registar, é preciso saber como é que se beneficia dos direitos que estão associados a essa mesma propriedade intelectual, e esse é um processo que em Portugal ainda é incipiente. É preciso também ter entidades que sejam especializadas em financiar a inovação. Temos ainda em Portugal também pouca tradição nessa área, mas felizmente temos bons casos e temos vários setores onde a inovação é cada vez mais tida como uma catapulta para a internacionalização de sucesso. E vemos em Portugal o caso do setor farmacêutico, um setor onde há grande necessidade de inovação e investimento em inovação, que é um exemplo a suscitar. Outro exemplo tem a ver, por exemplo, com os serviços de telecomunicações, onde também Portugal se tem distinguido imensamente nos últimos anos. E depois outras áreas mais tradicionais, onde a inovação também tem permitido chegar a novos produtos e a novos processos, nomeadamente no setor agroalimentar, que faz com que tenhamos também o ciclo virtuoso de passarmos de setores que até aqui eram ditos catalogados como tradicionais e que cada vez mais estão, sendo setores com tradição, estão também cada vez mais na vanguarda. Rafael, como é que a CIP vê os processos de inovação atribuídos à competitividade das empresas? Bom dia a todos. Agradecer o convite dos parceiros da iniciativa
eu me bem-aja por haver este tipo de iniciativas para a promoção da indústria portuguesa, da inovação, de um ecossistema que seja cada vez mais dinâmico. Talvez a forma de melhor ilustrar aquilo que pode ser a inovação e como pode catapultar uma empresa, um setor, seja contar um exemplo prático. E vou contar aqui um exemplo prático que, inclusive, estava com receio que o nosso secretário de Estado partilhasse aqui, porque nós, noutras vidas, estivemos no mesmo setor, no da cortiça, e a cortiça, inclusive, é um setor tradicional e, ao mesmo tempo, muito avançado tecnologicamente, o que é algo que as pessoas, provavelmente, não, de uma forma, ligam de uma forma imediata. E vou-vos contar, então, este caso concreto em 2 minutos, se me permitem. A Corticeira Amorim, onde eu estava há uns anos atrás, lida com um setor e com um produto muito português, que é a cortiça, que hoje, na verdade, é um dos produtos mais procurados por muitas empresas e muitos setores para combater, digamos, a pegada carbónica, porque é um material que, de alguma forma, tem um conjunto de características que o tornam único naquilo que a natureza nos oferece. E também não sei se sabem que para termos cortiça são necessários 25 anos. Portanto, é um long shot, é um negócio, digamos, para maratonistas, porque a primeira colheita de cortiça, se assim se pode dizer, acontece apenas ao fim de 25 anos. E essa cortiça, digo-vos, não é a cortiça mais premium. É uma cortiça que a maior parte dela não serve para fazer rolhas, que ainda assim é o produto premium da indústria corticeira. E temos de esperar mais 9 anos, porque, digamos, a colheita da cortiça só se pode fazer em ciclos de 9 anos. Mais 9 anos, portanto, vamos em 34 para ter a segunda colheita de cortiça. E mesmo essa cortiça ainda não é a mais extraordinária. Mais 9 anos, 43 anos, e temos então cortiça para aproveitar para o produto premium, que é a rolha. Imaginem esperar 43 anos para podermos ter algo que nos possa criar valor. O que é que está a fazer a Corticeira Amorim? Um projeto de intervenção florestal. Decidiu, porque hoje a procura é maior, como eu dizia, porque há muitos setores, a arquitetura, a indústria automóvel, a indústria aeroespacial, todas essas indústrias querem utilizar a cortiça por diversas características que ela possui, como eu dizia, mas não vou alongar-me sobre isso. Pensou, bom, nós vamos ter mais procura e a matéria-prima é a mesma, temos que aumentar a produção de matéria-prima. Temos que inovar na produção de matéria-prima. Bom, mas temos que esperar 43 anos para termos da melhor, no limite 25 anos para termos a primeira colheita. Isto é muito tempo. Então juntou, e é uma das primeiras fórmulas de promover a inovação aberta, um ecossistema aberto, juntou um conjunto de investigadores, universidades, centros de saber, que era como é que vamos reduzir o tempo de produção de cortiça. Isto teve anos, isto envolve investimento, envolve espera, isto teve anos, e esse projeto hoje está a ver a luz do dia, já há plantações com este objetivo, que é reduzir para 10 anos a primeira colheita de cortiça. Redução em 10 anos, bom, isto não vou entrar em pormenores sobre, digamos, o ADN da cortiça, aquilo que é o seu código genético e tudo isso, mas o que acontece é que já há provas irrefutáveis no terreno de que conseguiram descer para 10 anos a primeira colheita e com isto imaginem um ganho de tempo que tiveram. Isto é inovação. Isto é inovação num setor tradicional, não estamos a falar de tecnologia ou das indústrias tecnológicas ou da indústria farmacêutica, como aqui vimos com muitos bons exemplos, mas é a forma de nós nos agarrarmos a um desafio ou a um problema e tentar resolvê-lo. E este exemplo concreto define de que nós não temos de estar presos e imaginar que, bom, a inovação é para alguns, a inovação é a inovação de processos, a inovação de produto, a inovação de serviço pós-venda, a inovação daquilo que é a atração de talento, tudo isto é inovação. E é desta forma que as empresas portuguesas têm, de uma forma que encarar este desafio enorme, e este exemplo diz-nos que mesmo os setores mais tradicionais, mais seculares, também é possível fazê-lo e com benefícios concretos para a competitividade. Porque a inovação é isso mesmo, é ganho de competitividade, é valor acrescentado num conhecimento que se produziu. É isto que é a inovação. 43 anos, agora percebemos porque é que o secretário de Estado diz que não quer falar de setores tradicionais, mas setores com longa tradição.
Paulo Reis. Bem, antes de mais, bom dia aos meus caros colegas de painel e quem nos está a assistir. Gostava só de dizer que é motivo de orgulho e entusiasmo a EFI Group associar-se a esta iniciativa. Isto é um culminar de uma estratégia que nós temos de nos integrar naquilo que é o ecossistema em Portugal, do stakeholder efetivo. E nós temos tido a sorte e o privilégio, diria eu, de, nos anos em que nós já estamos em Portugal, que já são 16 anos, de ver muitos projetos a crescerem e a ser financiados, desde startups a PMEs, a grandes empresas ou até mesmo investimento direto estrangeiro que se quer situar em Portugal. E aquilo que nós reparamos verdadeiramente é que realmente o nosso país é um país bonito, convida realmente a quem quer investir, temos conhecimento, temos recursos humanos altamente qualificados, temos universidades, centros tecnológicos altamente qualificados e que sabem desenvolver produtos e processos e fomentar essa inovação. O que nós vemos aqui realmente é um gap que existe no financiamento, ou seja, as empresas, as entidades até podem querer ser inovadoras, podem querer arriscar e depois não têm esta questão do financiamento para as acompanhar. Eu gostava, se calhar, só de ser aqui um bocadinho provocador, já iniciando a conversa, é que, por muito que as empresas em Portugal sejam inovadoras, nós também temos de ter políticas nacionais de investigação e desenvolvimento que realmente também possam acompanhar este processo. Ou seja, nós, enquanto país, enquanto tutela, enquanto entidades, também temos de ser inovadores naquilo que são os instrumentos que estamos a proporcionar às empresas, a burocracia que está associada depois a estes processos e por aí fora. Sérgio. Obrigado, Susana. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui convosco em nome da Claranet. Acho que, sinceramente, na resposta a esta pergunta, eu gostava de recordar os dois casos que nós já tivemos aqui a ver hoje, que era o caso da Lipor. Estamos a falar de inovação em resíduos e acho que é muito impactante aquilo que foi partilhado. Quando olhamos para a situação da Sograp, e acho que o exemplo concreto que foi dado e a forma como... Acho que fica completamente óbvio que faz muito sentido e que tem muito impacto. E depois, acho que quando ouvimos o professor Pedro Oliveira, acho que mais inspirador do que aquilo que nós assistimos também a esse nível, é difícil. E estamos a falar de trazer os consumidores, e conseguimos trazer os utilizadores e os consumidores, eles próprios envolvidos em inovação. Depois, uma resposta mais direta à questão, acho que a inovação passa por, na própria definição, desenvolvimento de produtos e serviços. Exato. Ao desenvolvermos novos produtos e serviços, ao melhorarmos bastante os produtos e serviços que temos, estamos a diferenciar-nos. Isso impacta a competitividade. Ao melhorarmos processos, a forma como organizamos, estamos a ficar mais eficientes, tipicamente vamos conseguir produzir mais barato, estamos a melhorar a competitividade. Ao encontrarmos novos modelos de negócio, novos mercados, também vamos estar a impactar a competitividade. A ligação ao crescimento, acho que não é no curto prazo. Eu acho que essa é uma das notas que nós temos de ter noção, é que quando trabalhamos em inovação, nós, à partida, estamos a trabalhar no médio e longo prazo para ter impacto no crescimento, mas basta recordar o período da pandemia, em que mesmo as empresas mais competitivas passaram maus bocados e não necessariamente cresceram. Mas acho que isso é a terceira edição, e é importante recordar, eu acho que neste momento, e graças ao relatório Draghi, acho que ainda fica mais claro, o primeiro ponto que o Sr. Draghi nos traz é Innovation Gap. Também foi muito bem endereçado pelo professor Pedro Oliveira. Por isso, neste momento, e se calhar há 3 anos, 4 anos, 5 anos não era tão claro, e neste momento existe realmente uma ligação direta. Por favor, vamos começar a ver isto como um facto. Existe uma relação direta entre inovação e competitividade. O crescimento, a médio e longo prazo, podemos dizer que sim, no curto prazo não necessariamente, e é necessário investimento. Também, muito grato recordar a ligação que o Secretário de Estado, o Sr. Secretário de Estado fez entre inovação, internacionalização e sustentabilidade, os 3 prémios que o negócio está envolvido e que acho que mais uma vez temos aqui a honra de ter o Presidente do AICEP aqui representado. Acho que mostra bem que existe cada vez mais este cross.
Ana Almeida Simões, depois, na prática, como é que isto tudo funciona? Como é que a Brisa tem visto que o investimento em inovação tem realmente contribuído para a competitividade da empresa? Bom, antes de mais, obrigada por estar aqui. É um prazer representar a Brisa nesta que é a nossa primeira edição como participantes, como patrocinadores do Prémio Nacional de Inovação. Já foi muito dito aqui, o Rui Coutinho hoje, por acaso, não disse isso porque a talk foi sobre o prémio, mas ele já esteve connosco várias vezes na Brisa e ensinou-nos que o arriscado não é inovar, arriscado é não inovar, porque isso realmente põe em risco a sustentabilidade da própria empresa. Como é que isso acontece no mundo real? Eu acho que dentro de cada uma das organizações tem que haver uma cultura de inovação. Eu sou a diretora de inovação da Brisa e muitas vezes aquilo que eu digo é o meu objetivo último é acabar com a direção de inovação, porque isso significa que já não é preciso termos este esforço concertado e que está disseminado por toda a organização. Mas também acontece muito em eventos como estes, em que, através do ecossistema, da partilha de experiências entre as diferentes entidades, entre as diferentes empresas, acabamos por ter ideias e por ir arranjar use cases que não tínhamos pensado antes. Nós tínhamos pensado já várias vezes o que era o metaverso para a Brisa e não tínhamos encontrado um use case que nos fizesse sentido. Hoje, ao ouvirmos a Sograp, já estávamos a trocar ideias porque começamos a ver o caminho. E, portanto, no mundo real é muito assim, é ir experimentando, é o que o Sérgio dizia, é falhar muitas vezes agora no curto prazo e ter essa capacidade de pensar isto é um jogo do longo prazo e não do agora, e nunca desistir, portanto, tentar sempre andar para a frente, matar alguns projetos e fazer crescer outros. Teresa Silva e Sousa, no BPI, qual é que é a vossa visão? Isto depois de 5 pessoas é difícil. É mais complicado, valor, é mais complicado. Não, mas está só a ouvir, não está? Isto para dizer que, obviamente, me identifico com tudo o que foi dito aqui no painel e, portanto, às vezes é difícil acrescentar e, portanto, acho que vou dar a minha perspectiva do BPI. Mas para dizer, e quero reforçar esta mensagem de que falamos de inovação como um conceito, mas abrange uma série de coisas, desde inovação de processos, como falámos, novos produtos e serviços, formas como trabalhamos, e eu acho que o Prémio Nacional de Inovação é super representativo disso. Hoje tivemos, por exemplo, aqui a Sograp com um projeto mais disruptivo, metaverso. O ano passado, se não me engano, tivemos aqui a Vorten a apresentar novas formas, ganharam o prémio de novas formas de trabalhar, e portanto eu acho que isso é que é o interessante. E no BPI, e agora digo isto com um sentimento de muito orgulho, nós criámos a Direção de Inovação há 3 anos e nós próprios já fomos alvo de imensa transformação. Tenho aqui a Diana da minha equipa a fazer-me assim. Há 3 anos foi criado o Centro de Excelência de Inovação e Novos Negócios e lá está, como a Ana dizia, nós não queremos centralizar a inovação em nós, não é? Portanto, este primeiro passo que nós demos dentro do BPI foi muito focado aqui a olhar para os temas, para as tendências do momento, coisas mais disruptivas que, de facto, as outras áreas que estão muito focadas no business as usual e acabam-se por focar mais em temas de inovação incremental, não olham tanto. E, portanto, nós, no início do nosso caminho, começámos por explorar estes temas, lançámos uma aplicação em realidade virtual, o BPI VR, lançámos um marketplace de ativos digitais, o Diverse, lançámos também um jogo de literacia financeira dedicado ao nosso segmento jovem, o AGE, no Roblox, para nos aproximarmos deste segmento. Depois começámos também a olhar para o tema dos ecossistemas e aqui lançámos este ano, por exemplo, o Pulso, que é uma aplicação direcionada aos pequenos negócios de gestão não só financeira, mas de gestão também regulatória. Okay. E, portanto, aqui no objetivo de conseguir dar aos nossos clientes uma oferta de valor que vai para além daquilo que é o nosso produto core. E este conceito de ecossistemas vem não só para a oferta ser mais agregada, mas também um ponto importante, que eu acho que também não se falou muito aqui, é o tema de trabalharmos em colaboração. Certo. Por exemplo, o Pulso é uma aplicação que nós fizemos em conjunto com a nós. Portanto, sabíamos que este tema era um tema que eles também levavam a sério, os pequenos negócios, como é que podemos ajudar na digitalização dos pequenos negócios. Nós também temos o nosso segmento de pequenos negócios que também temos bastante atenção e como é que nós podemos melhorar e facilitar a vida deles e não ter uma solução única para todo o tipo de empresas. É tal questão de que, às vezes, a nossa solução pode estar no setor ao lado. Exatamente. E trabalhar, é mesmo, trabalhar em colaboração, conseguimos ganhar imensas vantagens, porque nós estamos muito focados naquilo que é a nossa oferta
e, na realidade, ao juntarmos forças, conseguimos perceber as várias perspectivas. E o Pulso, que por acaso depois até está a passar ali um vídeo do Pulso, se forem pequenos negócios, descarreguem, é gratuita. E outro exemplo é, por exemplo, lançámos agora também o 4, que é o nosso portal imobiliário, portanto, também já deviam conhecer o BP Expresso Imobiliário, é uma evolução. E lá está, aqui o objetivo não é só darmos aos nossos clientes crédito de habitação, não, nós queremos dar uma oferta agregada, queremos que eles encontrem a casa dos seus sonhos ali, queremos que eles contratem o crédito de habitação ali também, dava jeito, não, mas queremos que eles também comprem ali produtos e serviços para a casa e também trabalhamos em conjunto aqui nos vários projetos, não só com empresas portuguesas de outro setor, mas também com fintechs, por exemplo, porque depois é isto, inovação não tem resultados no curto prazo, mas por outro lado também exige alguma agilidade e rapidez e para nós conseguirmos de facto desenvolver e testar estes conceitos em 6 meses, precisamos trabalhar em parceria com outras empresas. Ricardo Roja, na perspectiva da ICEP, há setores da economia portuguesa onde ainda não está a ser potenciada a inovação, onde não está a ser aproveitada ao seu máximo? Eu acho que hoje em dia é redutor falar de setores. Isto porquê? Porque há um conjunto de tecnologias que são aplicadas de forma transversal a vários setores. Portanto, o que é mais importante é as empresas estarem sensíveis às ferramentas inovadoras para a inserção no seu próprio negócio. Porque a inovação são muitas formas. Pode ser patentear uma molécula, pode ser utilizar a cortiça no forro de uma superfície que está sujeita a uma elevada amplitude térmica, pode ser os óculos que vimos há pouco para os invisuais, enfim. O que é importante é que, de facto, as empresas, sejam elas de que setor forem, percebam que a inovação é um estado de espírito, em primeiro lugar. Porquê? Porque é manifestação de ambição, é manifestação de algum desassossego empresarial. É querer fazer mais e melhor, fazer novo, melhorar o que já existe. E quando uma empresa, de facto, consegue estruturar um processo de inovação, ela está a pensar não só o hoje, mas também o amanhã. E, de facto, quando olhamos para a economia, temos que ter presentes sempre os desafios de curto prazo, aumentar as vendas, ter uma boa estrutura comercial, ter, obviamente, uma tecnologia e um produto que se distingam da concorrência, mas, sobretudo, também perceber depois para onde é que o mundo está a evoluir, quais são as novas tecnologias que vão marcar o mundo. Na ICEP, nós promovemos a internacionalização da economia portuguesa e promovemos também a captação de investimento direto estrangeiro para Portugal. E, portanto, no âmbito desta nossa missão, que é dupla, e que nós interpretamos como paritária, porque não pode haver captação de investimento direto estrangeiro para Portugal se nós não formos internacionalmente reconhecidos nos setores para os quais queremos captar investimento direto estrangeiro. Obviamente que há exceções de apostas que podem resultar de questões muito idiosincráticas, mas habitualmente o investimento direto estrangeiro vai para as áreas onde já existe know-how, já existe um conjunto de ativos relevantes. E, portanto, aquilo que nós vemos é que, de facto, as empresas que se internacionalizam são empresas que têm essa ambição, que de alguma forma já passaram um teste de mercado. E o teste de mercado pode-se refletir por exportarem para mais e novos mercados, pode-se refletir pelo facto de já terem registado uma determinada ativo de propriedade intelectual, pode-se refletir pelo facto de querer ir para o estrangeiro ou permanecer em território nacional em consórcio com entidades que fazem transferência de tecnologia, beneficiando dos tais modelos de inovação aberta, que hoje em dia também estão muito bem desenvolvidos em Portugal. E, portanto, de uma forma geral, eu penso que Portugal está a fazer esse caminho. Evidentemente que podemos sempre olhar para estas coisas como copo meio vazio ou copo meio cheio. Se quisermos ir para o copo meio vazio, observamos e reconhecemos que no European Innovation Scoreboard Portugal qualifica mal, é um facto, naqueles parâmetros. Agora, a verdade é que estes inquéritos e estes indicadores frequentemente também são o reflexo da matriz empresarial que existe em cada país. E a verdade é que a economia portuguesa continua hoje ainda a ser caracterizada pela existência de muitas microempresas que naturalmente têm menor capacidade de investimento, salvo no caso das startups que já nascem com uma filosofia global, não é? Portanto, são os born globals. E é, portanto, nesse caminho de transição, ganhando escala, ganhando dimensão, que está, de facto, a possibilidade para que as empresas portuguesas possam ter maior possibilidade de ter processos inovadores, que comecem a investir de forma mais estruturada e sustentada ao longo do tempo e não em fogacho ou a golpes de motor na inovação, e que possam fazer uso, de facto, de um conjunto muito vasto de entidades, quer públicas, quer privadas, que se dedicam
a inovação. E, de facto, vemos cada vez mais em Portugal as próprias empresas, algumas empresas, nomeadamente as empresas de grande dimensão, a terem os seus próprios centros de investigação que são completamente focados para o negócio. Estou a dizer uma propriedade intelectual que tem uma aplicação muito prática e muito imediata. E isso, penso eu, que vai ajudar-nos, de facto, a fazer esse caminho de evolução tecnológica e de inovação. Rafael, como é que podem as empresas mais tradicionais incorporar a inovação nos seus processos sem comprometer a estabilidade da empresa? Ou não é como podem, ou então como é que vocês estão a ver? Está efetivamente isso já a acontecer ou ainda há um longo percurso a percorrermos? Mais do que como podem? Deixa-me fazer aqui uma distinção entre investigação e inovação. Sim. A investigação requer recursos que dão origem a conhecimento. A inovação é como é que transformamos esse conhecimento em gerar valor. E não necessariamente, muitas vezes, são necessários muitos recursos. Acabamos de dar aqui vários exemplos de que muitas vezes não é a quantidade de dinheiro que colocas num determinado processo que vai, de alguma forma, gerar inovação. Portanto, há essa distinção que tem que ser feita. Mas permite-me, ainda antes, colocar 5 desafios que me parecem fulcrais nesta questão da inovação, partilhar uma curta conversa que decorreu esta semana com uma comitiva do Japão e que me levou a pensar realmente neste processo de inovação e de como ele tem que ser contínuo, como dizia esta manhã o Rui, creio, e que tem a ver com isto. Quem não se recorda da Sanyo, da Sony, da Toshiba, da TDK, da Panasonic? Há 30 anos eram as marcas que todos tínhamos em casa, que todos comprávamos e lideravam o mercado. O facto é que hoje, poucas delas ouvimos falar. Hoje temos LG, Samsung e outras, porque elas de alguma maneira desapareceram, se não desapareceram, definharam. E o que aconteceu, e esta é a análise de um grupo de japoneses com quem eu estive esta semana, que dizia: nós paramos no tempo. Há 30 anos nós éramos líderes mundiais em todo este setor, em todo este segmento, e de facto é que não continuamos a inovar. Não continuamos a inovar e estas empresas ou essas marcas definharam. E nesta altura, passados 30 ou 40 anos, há uma grande discussão. Melhor, não há uma grande discussão. Houve a discussão que estão já no plano de ação no Japão, que é: nós temos que alterar este estado de coisas, temos que inovar. E isto é o exemplo concreto como inovação tem que ser um processo contínuo nas mais variadas vertentes de um processo industrial ou de um processo empresarial. E liderados pelo setor empresarial, com o apoio da academia e do governo, hoje estão num novo processo de inovação que se vão dedicar sobretudo aos semicondutores e às energias renováveis. Foram isto que eles definiram e estão a fazê-lo. Mas isto é um exemplo concreto de como a inovação é este processo continuado e que não podemos, e podemos ter outros exemplos de outras marcas que definharam, mas que o processo não pode, de alguma forma, ficar apenas à sombra de um sucesso que pode ser momentâneo. 5 desafios que se colocam hoje em dia, a nível europeu e, por consequência, a nível nacional. Não vamos falar dos relatórios Letta, Draghi e a bússola para a competitividade, todos apontam a inovação como sendo fulcral. E só me permitam dar nota de que o Letta, inclusive, diz que às 4 liberdades devíamos juntar a liberdade da circulação de conhecimento e de inovação. Essa devia ser a 5ª liberdade a juntar às outras 4 que já conhecemos. E há 5 desafios. Financiamento. Esses relatórios também são fulcrais no que diz respeito a isso, e em Portugal mais do que nunca. E esse financiamento deveria, por exemplo, alavancar-se naquilo que é o trabalho do Banco Português de Fomento, que a banca industrial, a banca comercial não está preparada para isso, porque a inovação também é risco e, portanto, não está preparada para isso. Essa é a primeira grande questão. A segunda, a de qualificação, obviamente. Todos falamos, atrair, reter talento. Portugal mais que nunca também está nessa luta e, portanto, nós precisamos de trilhar políticas públicas nesse sentido, porque há uma fuga de cérebros enorme da Europa e também de Portugal para o estrangeiro, porque não havia essa capacidade aqui de Portugal de os reter para desenvolver os seus projetos. O terceiro é a burocracia, também todos falamos nisso. Há realmente em Portugal e na Europa um entrave grande que é a questão da burocracia. Um quarto que tem a ver com a questão da nossa legislação laboral, tem que ser mais flexível, tem que permitir a transição de quadros entre empresas, entre setores, e nós temos que, de tal maneira, também olhar para essa realidade. E um quinto ponto, aquilo que falávamos aqui, mas vou repeti-lo porque me parece bem importante, e já o referiram também várias vezes neste palco,
um ecossistema aberto de inovação. Centros de investigação, universidades, centros tecnológicos, empresas. Ainda há um gap enorme entre aquilo que é a linguagem académica e a linguagem empresarial, mas eu creio que nos últimos anos houve um grande avanço nesse sentido e, portanto, já não é tão grande assim, já há muitos doutorados a trabalhar nas empresas para conseguirmos que o 1/3 de patentes que chegam ao mercado, apenas 1/3, são comercializáveis. Isto a nível europeu. Nós temos que duplicar este número, caso contrário, ficaremos para trás naquilo que são os dois grandes blocos que hoje lutam para a supremacia, Estados Unidos da América e China. Mas isto também nos diz, e vou terminar, e vou usar o exemplo da DeepSeek que aqui foi abordado já também neste palco e esta manhã. A DeepSeek o que prova, mais uma vez, não é preciso muito dinheiro para inovar. Eles investiram menos N vezes aquilo que investiram na América, nos Estados Unidos da América, e conseguiram melhores resultados. Ou seja, é isto que temos que perceber, que nós conhecimento temos, já todos valorizamos aqui o ensino em Portugal, a investigação, a nossa capacidade de educar os nossos jovens, a mais qualificada de sempre. Nós temos conhecimento, é transformar esse conhecimento em valor acrescentado para a internacionalização, para gerar riqueza, para todos, no fundo, vivermos melhor, sermos um país mais competitivo. Paulo Reis, falamos aqui na dificuldade de acesso ao financiamento, a importância dos incentivos fiscais e financeiros. Estão subaproveitados o que existe em Portugal? Quais são os grandes desafios e as grandes questões que as empresas têm quando se querem aproveitar estes incentivos fiscais e financeiros? Bem, antes de mais, obrigado pela pergunta. Eu dou sempre o exemplo, nós, a EFI Group, fomos convidados pela Comissão Europeia há uns anos atrás e com um escritório de advogados muito reputado do Reino Unido para fazer um estudo relativamente àquilo que são os sistemas de incentivos na Europa versus aquilo que são os seus concorrentes mundiais naturais, nomeadamente o Canadá, os Estados Unidos, o Brasil, a Coreia do Sul, a Austrália e a China. E o grande resultado deste estudo, que foram 2 anos, é que o que se verificou que realmente é que os Estados Unidos e o Japão, exatamente como estavam a dizer, conseguem transformar depois o conhecimento em inovação. Sim. E essa inovação depois traduz-se em produtos e serviços que vão para o mercado. Por isso, logo aqui, temos uma desvantagem competitiva relativamente a estes mercados. Para além disso, no caso dos Estados Unidos, apoiam fortemente a internacionalização das suas empresas para outros mercados. O que nós vimos também é, devido a este escritório de advogados, a regulação é um tema também muito, muito premente e urgente em tratar, e o que se percebeu é que, mesmo dentro dos diversos países na Europa, os instrumentos são muito dispares, com regulações complexas, apesar de haver diretivas europeias, depois tem que fazer a transposição para os respectivos países, mas há disparidades, o que quer dizer que dentro da própria Comunidade Europeia existe falta de competitividade, porque há países que são mais competitivos do que outros relativamente aos incentivos e aos subsídios que existem. Eu costumo dizer que, acho que isto é uma coisa que se ouve muito na comunicação social, que nós somos muito subsídio-dependentes. Eu diria que nós devemos ser oportunidade-dependente, quer dizer, porque o financiamento existe, sim ou sim, ele existe. Nós temos é que ter a capacidade, enquanto país, enquanto empresas e entidades, de realmente utilizar esse financiamento e apostar e transformar isto em inovação em produtos e serviços. Respondendo concretamente à sua questão, obviamente depois todas estas coisas têm a sua burocracia, têm a sua regulação, existem depois o fator de conseguir interpretar estas instruções todas e depois realmente fazer o acompanhamento dos projetos durante a sua execução. Outro gap que existe é que realmente as entidades que estão a gerir estes fundos, de alguma forma também estão maniatados. Eles não têm os recursos necessários para fazer a gestão de todo o caudal que existe de candidaturas e de projetos. Para além disso, também não têm a capacidade de investir, digo eu, mas depois se calhar o Ricardo consegue responder melhor do que eu, de investir na parte de capacitação do software e tudo mais, para também poder tornar os processos mais ágeis e eficientes. E obviamente que aqui as consultoras têm o seu papel, porque as empresas, neste caso, podem se focar naquilo que é o seu core business e desenvolvimento do seu negócio, e nós acabamos depois por ajudá-los a fazer esta transposição com sucesso
para obter o financiamento e realmente terem produtos e serviços inovadores para o mercado. Sérgio, já sabemos que a tecnologia não é sinónimo de inovação, que nem é preciso às vezes grande investimento para ter um processo de inovação, mas do lado da Claranet queremos saber quais são as tendências tecnológicas que estão Obrigado também pela pergunta. Eu acho que, sinceramente, a primeira tendência acho que já está completamente absorvida por todos. O que estamos a viver todos, e diria que todos os cidadãos do mundo, estamos a viver uma revolução chamada inteligência artificial. Acho que já foi passada a nota também muito claramente que e acho que aqui nós todos temos de estar a usar. Portanto, o Alexandre já falou no Grok. Eu acho que temos de estar a usar o Grok, o Gemini, o Copilot. Temos mesmo que estar a usar no nosso dia-a-dia, nos nossos telemóveis, com alguns cuidados, nomeadamente também, mas não quero ir por aí, com alguns cuidados do que é que pomos no telemóvel e as perguntas que fazemos, mas adiante. Portanto, essa tendência, eu só queria reforçar o que já foi dito. Nós não só temos que usar, inclusive com os nossos filhos, mas eu acho que temos, pela primeira vez na história, nós podemos estar a viver uma revolução industrial em que nós conseguimos ouvir e ver os grandes líderes mundiais, os grandes influenciadores mundiais, aquilo que eles estão a dizer. Portanto, ouvir o Sam Altman, ouvir o CEO da NVIDIA, ouvir o CEO da Meta. Nós, efetivamente, se quisermos, em podcast, no YouTube, etc., nós conseguimos acompanhá-los. Portanto, essa primeira grande tendência, e efetivamente a Claranet, nós estamos a sentir que há clientes que estão mais à frente, há clientes que estão menos à frente, e existe uma necessidade de trabalharmos em conjunto todos. Todos estamos a aprender, estamos todos no mesmo barco, ok? Portanto, cada um com as suas competências, mas estamos todos a viver. Depois, há uma segunda tendência, também diria completamente transversal, que tem a ver com os desafios na área da cibersegurança. E aí, quer pelos desafios que os ciberataques trazem, mas também pelas grandes indicações e fortes indicações que a regulação nos traz. E, portanto, acho que é quase mais uma vez uma obrigação de todos nós e a legislação quase que impõe que os quadros dirigentes estarmos todos a olhar neste momento para o tema da cibersegurança. Depois, para não me alongar, acho que colocava aqui o ponto no híbrido. No híbrido. Okay. Se formos ver, quer a cibersegurança, quer a inteligência artificial, tocam em muitas coisas. Mas quando nós pensamos que a pandemia já parece que há uma vida atrás, mas não foi, e o que acontece é que todas as nossas organizações, em termos de gestão do posto de trabalho, nós vivemos num regime híbrido. Há uns que estão mais para o 100%, outros estão mais para o 0%, há uma grande maioria está entre os 0% e os 100%. Portanto, há muito a fazer a nível de posto de trabalho e de conseguirmos realmente ainda a trabalhar e ajudarmos uns aos outros a esse nível. Também ainda num tema híbrido, vemos exatamente o mesmo desafio a nível da infraestrutura. Das infraestruturas que suportam todo este tema. Reparem que nós já quase não falamos de transformação digital. Já assumimos que está tudo digitalizado, mas são necessárias infraestruturas. Também aí há muita discussão, não é? E fala-se de cloud híbrida. Cada cliente, cada entidade, cada organização, neste momento tem realmente a definir a sua estratégia. Quer ter aqui um servidor ao meu lado, quer ter um servidor numa cloud privada ou numa cloud partilhada privada, ou quer ter tudo em clouds públicas, ou, se calhar, dependendo do desafio concreto, do workload concreto, eu posso ter uma coisa on-prem, outra coisa. Mas eu vou querer cada vez mais fluidez para não me sentir preso e não me sentir bloqueado e, portanto, poder realmente tomar as decisões. Ficaria por estas tendências. Há vários outros pontos, mas se virmos depois, basta o cruzamento destas que eu referi. Preenchem as outras. Como? Preenchem as outras, não é? Basta só olharmos para isto para percebermos o conjunto de outras derivadas que cada organização hoje em dia precisa de trabalhar.
E pronto, acho que o papel aqui, tal como o Paulo pode ajudar a nível do financiamento, acho que claramente no setor da tecnologia estamos cá para ajudar os nossos clientes e para aprendermos com os desafios dos clientes e para levarmos os desafios aos clientes. Ana Almeida Simões, na área da mobilidade, como é que a inovação está a impactar e sobretudo, como é que a Brisa está a ver este sentido? Sim. Bom, na área da mobilidade eu acho que a inovação é cada vez mais importante, a vários níveis. No caso da Brisa em particular, depende bastante de cada uma das nossas unidades de negócio. Nós temos 5 unidades de negócio, a parte das infraestruturas e manutenção, a Via Verde, a parte da A2B, que é o nosso braço Infratec, a Escola Ibri, as nossas áreas de conforto nas autoestradas e a Control Auto, a nível das inspeções. Do ponto de vista da inovação, nós olhamos para a inovação na Brisa e potencialmente como na mobilidade, mas estes são aqueles vetores em que nos focamos mais. A parte da segurança rodoviária, portanto, garantir que os nossos clientes circulam em segurança e temos como objetivo com a NSR 0 mortes em 2030 nas autoestradas. Zero. Okay. 0 mortes. Temos a parte toda da sustentabilidade e da transição energética e, portanto, aqui toda a parte dos veículos elétricos e toda a inovação que está a ser feita. Por exemplo, hoje em dia ainda vir de Lisboa ao Porto é um desafio porque não há autonomia nos carros, não há postos de carregamento suficientes. Alguém me dizia há bocado que às vezes há hora de ponta, ali às 8 e pouco em Leiria. Portanto, há aqui um conjunto de coisas em que nós ainda temos que inovar na parte do processo. Depois temos toda a componente de Smart Cities e mobilidade urbana. Portanto, a Brisa está cada vez mais e através da Via Verde a sair das autoestradas, nomeadamente com serviços como o estacionamento, como estacionar, e o Via Verde elétrico. E, por fim, a tecnologia vai dar-nos carros autónomos e aí sim, provavelmente evitar uma grande maioria dos acidentes, mas até lá nós temos que dotar as nossas infraestruturas da tecnologia necessária para comunicar com os carros. Eu acho que subjacente a este estudo está, obviamente, toda a parte de inteligência artificial, que não é um fim em si mesmo, mas é um meio para chegarmos lá mais rápido. E, portanto, a nível da mobilidade, para nós no Grupo Brisa são estas coisas. Depois há todo um conjunto de subgrupos aqui, nomeadamente a digitalização, como é que nós fazemos manutenção preditiva, como é que fazemos através de gêmeos digitais, como é que ajudamos os nossos clientes, como é que prevenimos que desastres nas autoestradas com incêndios aconteçam, como é que conseguimos fazer toda essa parte, mas eu diria que são estes os nossos principais vetores. Teresa Silva e Sousa, falou-se aqui que a banca comercial teria alguma dificuldade no financiamento e arranjar soluções para a área de inovação. Qual é que é o papel do setor financeiro na promoção da inovação empresarial e que soluções é que existem para apoiar? Este é um clássico. O BPI tem sempre, aliás, está no seu ADN, nasceu como um banco para as empresas, depois, entretanto, evoluiu para o retalho. Mas a verdade é que nós financiamos as empresas. É um dos nossos grandes objetivos, é financiar as empresas e ajudar a economia portuguesa a crescer. Agora, as empresas têm que ser empresas relativamente maduras e que cumpram os nossos requisitos de risco interno, porque o nosso maior dever é com os clientes que deixam lá os seus depósitos para serem bem guardadinhos, não é? Portanto, esse é o nosso maior dever e com base nisso nós temos que tomar decisões conscientes com esse dinheiro e, portanto, investir naquilo que nós acreditamos que são empresas que têm esta robustez financeira para devolver, então, este dinheiro. Felizmente, existem outros mecanismos para financiamento às empresas mais pequeninas, como é o caso de startups, scale-ups, e são os business angels, são os venture capitals. Portanto, há aqui uma série de mecanismos que existem para financiar empresas menos maduras. Por outro lado, isto não quer dizer que o BPI não apoie startups ou scale-ups ou o que é que seja. No exemplo dos projetos que eu vos dei, nós trabalhamos em todos com startups. Portanto, são nossos fornecedores e eu acho que para uma startup, muitas vezes aquilo que interessa não é só o financiamento, mas é de facto ter este selo de credibilidade que trabalha com empresas grandes e que confiam naquele produto. E, portanto, nós acabamos por apoiar de outras formas. Não trabalhamos só na inovação, trabalhamos transversalmente em todo o banco
com startups, do exemplo da nossa assistente virtual, com a Agentify, e como é que nós fazemos esta relação, como é que nós chegamos a estas startups? Temos uma relação muito próxima ao ecossistema de inovação, somos parceiros da Fintech House, somos parceiros da Fábrica de Unicórnios, portanto, tentamos estar dentro do ecossistema para até nós próprios conseguirmos identificar soluções que depois possam ajudar dentro do banco a melhorar processos, a lançar novos produtos e serviços, novamente, tudo aquilo que falámos até agora. E depois também temos estes casos do Prémio Nacional de Inovação, do Prémio Empreende 2021, que neste caso é mesmo focado em startups, temos o Prémio Nacional de Agricultura, portanto, se calhar neste setor, não necessariamente com financiamento, mas de outras formas que eu também considero que são importantes para este tipo de empresas. O nosso tempo está a acabar, mas com um painel desta qualidade, não esperem que eu pudesse cumprir o timing. Pelo menos uma última questão que pedia para cada um de vocês responder. Consistência e sustentabilidade na inovação. Quais são os grandes desafios, ou o grande desafio, se quiserem, porque o tempo é curto, o grande desafio que as empresas enfrentam ao tentarem inovar, tendo em conta estas duas variáveis tão importantes: consistência e sustentabilidade? Ricardo Rocha. Fazê-lo de forma repetida no tempo e com eficácia. Na AECEP temos programas que apoiam a inovação, portanto, operamos sistemas de incentivos no domínio da inovação produtiva e também no domínio da investigação e desenvolvimento tecnológico e empresarial. No caso do primeiro, estamos a falar de projetos de investimento que têm que ser no mínimo 25 milhões de euros, no caso do segundo, 10 milhões de euros. E, portanto, se tiverem aqui presentes empresas que tenham investimentos desta ordem de grandeza, nós teremos muito gosto em acolher os vossos projetos de investimento e as respectivas candidaturas. Depois temos outras iniciativas para empresas de dimensão menor. Temos, por exemplo, o Exportar Online, que é uma iniciativa que decorre desde 2018 de grande sucesso, que basicamente capacita empresas de micro e pequena dimensão para o comércio digital, porque de facto inovação desde logo começa em estarmos abertos às tecnologias e ferramentas que hoje em dia são utilizadas no comércio digital e a presença em marketplaces. E depois temos também um outro domínio, que é uma iniciativa interna que estamos também a desenvolver, que eu chamei AECEP Expanding Innovation, em que basicamente vamos procurar identificar em Portugal o que é que está a ser feito no domínio da transferência de tecnologias, junto dos TTOs, os Technology Transfer Offices, e junto dos Collabs, em cada uma das tecnologias críticas que se estipula que possam mudar o mundo nos próximos 10 anos. São essencialmente 60 linhas de tecnologia crítica que podem ir beber ao framework do STEP, que está a ser promovido pela Comissão Europeia. Também há outras entidades internacionais que fazem frameworks relativamente idênticos. E é basicamente para, como eu disse, começar a colocar Portugal no mundo da inovação, porque Portugal nos últimos anos, e com isto concluo, estabeleceu-se inequivocamente como um local de excelência para destino de turismo, e eu acho que agora está na altura também de estabelecermos Portugal como um destino de excelência para o investimento e também para a inovação. Rafael, consistência e estabilidade na inovação. Eu ia para além disso, se me permites, Susana. Relatórios vários dizem que a inovação aumenta, grosso modo, 25% aquilo que são as exportações ou as vendas das empresas, e já aqui falamos sobre uma míriade de condições e de requisitos para que a inovação possa acontecer, e também desafios e questões que se colocam como obstáculo a essa mesma inovação. Eu ia dar um exemplo do que está a acontecer hoje num mundo que tem a ver com todas estas questões de taxas alfandegárias sobre produtos europeus, incluindo obviamente Portugal, que vão e voltam e que estão, e bem, de uma forma a criar algum temor nas empresas portuguesas e europeias. Como é que vamos ultrapassar este desafio? Obviamente nós, na CIP, a AECEP, o país é adepto do multilateralismo, é adepto de alianças, é do livre mercado. Os tempos de proteccionismo já lá vão, o orgulhosamente sós foi no tempo da outra senhora, e não estamos já nesse campeonato. Como é que se ultrapassa este desafio, e indo à tua questão da inovação e sustentabilidade, se realmente houverem taxas que venham impor-se aos produtos portugueses, europeus e inerentes aos produtos portugueses? Todo o produto que não se tenha imposto pelo preço
não vai, de uma forma, sofrer de uma forma acentuada este impacto. E creio que a economia portuguesa está nesse patamar, ou está a caminhar para esse patamar, que é a nossa inovação não reside no preço. Não é apenas por aí, ou não é por aí que nós nos distinguimos. E se é assim, o consumidor vai estar disponível para pagar um pouco mais para continuar a ter aquele produto no qual ele confia, não é o preço que vai no qual ditar. ele, de uma forma, reconhece valor e distintivo. E esta era a grande questão e a grande mensagem, que é: nós já passamos da imposição no mercado pelo preço. E dou um exemplo da indústria têxtil portuguesa. Há 10, 15, 20 anos debateu-se com uma grande questão, com a entrada da China, da Turquia, nós diferenciámos pelo preço, definharam algumas empresas, mas conseguiu de uma maneira recuperar, e hoje têxteis técnicos, inovações ao mais alto nível que nos permite exportar para mercados como os Estados Unidos. E termino sublinhando aquilo que dizia o Sérgio. Esta é a primeira vez em que Portugal não é um país periférico, porque estamos à distância de um clique, à distância de um smartphone, à distância de um computador. Portugal não é um país periférico. Estamos a bater com os melhores, com as mesmas armas e as mesmas ferramentas. E é isto que nós temos que perceber, que no fundo temos uma oportunidade e não tão só um problema. Paulo Reis, tenho um desafio e 30 segundos para si. Isto agora é tipo televisão. Temos uma série rápida. Bem, só para reforçar, nós somos sócios fundadores de um laboratório colaborativo com mais 2 entidades empresariais e 5 universidades. Estamos em 7 testbeds e em 3 delas nós somos co-promotores, estamos em 2 agendas mobilizadoras, estamos em 2 polos de inovação digital. Isto tudo para dizer o quê? Nós realmente somos um stakeholder do ecossistema. E acho que aquilo que é a nossa função, e acho que deveria ser de todos, é criar estas relações de confiança, ter parceiros que realmente se possam montar projetos que sejam inovadores e que se possam crescer e ter escala e eventualmente ir lá para fora. Não é? Por isso aqui, respondendo à questão, é esta. Perfeito. Em 30 segundos. Muito obrigada, Sérgio. Em muito pouco tempo, acho que temos que falar de fator humano. Fator humano. Fator humano, acho que precisamos, e mais uma vez acho que a mensagem do professor Pedro Oliveira foi muito boa. Acho que nós temos que nos lembrar que para a consistência e sustentabilidade da inovação, nós precisamos que cada uma das pessoas dentro das nossas organizações e já agora do nosso país perceba que tem um papel a desempenhar nos processos de inovação, ponto 1, e peço desculpa, mas vou dar outro. As pessoas que estão na liderança das organizações têm que, também são fator humano, têm também que colocar a inovação no centro do debate e dos diferentes processos dentro das organizações. Mais uma vez, pensando em organizações públicas, privadas, o Estado como um todo. E basicamente acho que foram 30 segundos também, não é? Ana Almeida Simões. Eu tenho que concordar com o Sérgio. Eu acho que o fator-chave aqui e o desafio são mesmo as pessoas. A resistência à mudança, o não querer fazer, o pôr entraves, está muito mais dentro das pessoas do que na tecnologia e nos processos, que acho que já ficou claro aqui hoje, que essa parte é a parte fácil. A parte da implementação, de garantir que isto é sustentável no longo prazo. Garantir que prémios como este já não são precisos porque a inovação já está completamente disseminada. Isso depende de cada um de nós e de todos nas organizações. Teresa Silva e Sousa, acho que tenho ali para mais 5 segundos. Bem, é que isto é difícil, porque apetece-me dizer o mesmo que vocês disseram. Mas é justo, é reforçar uma ideia. Não, mas de facto bem. é verdade. E eu acho que, por exemplo, esta resistência se sentia mais ao início, pelo menos no nosso caso, mas tem sido uma barreira que conseguimos ultrapassar completamente, porque as pessoas começam a perceber o valor, as outras direções, e esta recorrência de até virem ter connosco, em vez de sermos nós a ir vender as nossas ideias, acaba por acontecer naturalmente. Tanto que às tantas já não temos em nós capacidade para dar resposta a tudo. Mas acho que trabalhar com as áreas é o que traz esta recorrência também em sermos inovadores, e a inovação é o que garante a sustentabilidade das empresas a longo prazo. Portanto, acho que termina assim. Minhas senhoras, muito obrigada. Muito Em nome obrigada. do Jornal Negócio e da Amiga Livre.